Muito bem, vamos aos nossos temas. Começamos mesmo com o tema que tem que ver com os critérios de fixação do salário mínimo na função pública. Sabe-se que recebe-se desde 2022, com a tabela salarial única, 8.758 meticais como salário mínimo. No entanto, o custo de vida revela que este valor não chega para a cesta básica, pelo menos para um agregado de 5, até porque este é o número usado pela OTM, ao nível da cidade de Maputo, para dizer que é preciso que o salário mínimo seja puxado até os 42 mil meticais. Neste caso, este montante, também conhecido como montante anunciado pela OTM Central Sindical, que é de 43 mil meticais. Portanto, são valores não muito distantes. O que nós queremos hoje perceber é qual é o critério que o Estado poderá usar na revisão ou no reajuste salarial que já não faz desde a introdução da tabela salarial única. Dr. Elísio de Sousa, qual deve ser ou quais devem ser os critérios a serem tidos em conta no processo do reajuste do salário mínimo, particularmente na função pública, tendo em conta que o setor privado, por conta dos cenários dos últimos meses, adiou o debate para o mês de agosto? Exato. Bom, relativamente aos critérios, temos que, primeiro critério é a justiça social, não é? Depois a produtividade e depois também não se pode deixar de ver a questão da inflação, porque é preciso ter em conta que não necessariamente que não se deve aumentar os salários, porque na verdade o que as pessoas querem não é ter mais notas de dinheiro, as pessoas querem ter mais capacidade de compra, querem ter capacidade de aquisição de produtos básicos e de outros produtos, portanto, para o seu dia a dia. Então, isto passa necessariamente não só pelos números, como disse. É preciso que o país também esteja em condições de produtividade que possam justificar algum aumento. Porque o que é que vai acontecer? Nós não podemos correr o risco de tornar-nos como uma economia tal qual passou o Zimbábue, por exemplo, em que um pão ou um produto básico, um quilo de arroz estava a 1 milhão ou até bilhões de dólares zimbabuianos. Então, passar o salário mínimo de 8 para 42 mil até pode ser bonito. E é preciso perceber uma coisa. Os números, hoje em dia, o dinheiro, tanto que tal, são dígitos. Nós vamos ao OTM, vemos números. Nós já nem sequer pegamos o dinheiro. Então, isto significa que é preciso, antes de pensar em saltar para os 42 ou 30 e tal, pensar-se em criar algumas lufadas na economia doméstica. Por exemplo, o preço da água, o preço da energia, o preço do arroz, do açúcar. Então, estes preços, por exemplo, se nós tivermos maior capacidade de produção ou de produtividade, eventualmente não haverá necessidade de aumentar os preços com o mesmo valor, com o mesmo papel moeda, pode adquirir, portanto, em vez de adquirir 1 quilo, pode adquirir 2 quilos. Então, isto para dizer que, de facto, que a discussão não pode ser só em torno de números, mas tem que ser em torno também daquilo que é a capacidade produtiva do país. Então, penso que como primeira impressão poderia dar esta... Muito bem. Doutor Elísio, o Estado tem, digamos, responsabilidades adicionais nesta questão do salário, olhando para o custo de vida. O Estado tem o dever de garantir que os moçambicanos estejam em segurança, estejam vivos pelo direito à vida. Pois. E a questão da alimentação, a questão da cesta básica também está associada a esta questão de vida. E o Estado não tem poder de ir por esta via que fez menção do Dr. Elísio, de redução dos preços. Se tem este poder para tornar o salário mínimo relativamente suficiente, o que é que precisa para aplicar este mesmo poder? Sim. Isto até liga-se um pouco com o segundo tema, que é a questão do orçamento. Porque nós temos, na questão, na macroeconomia, nós temos aquilo que são os gastos e aquilo que são as receitas. Uma das componentes da receita é o fisco.
É o primeiro coisa. Depois as doações e depois também algumas taxas, etc. Então, é preciso, primeiro, ver qual a componente de gastos, como é que isto está, porque o Estado não pode ou não deve apenas determinar que, aliás, o nosso sistema de mercado não permite que o Estado determine os preços de todos os produtos. Nós estamos num sistema de mercado aberto, mercado livre, da qual a intervenção do Estado é só para questões que têm a ver com um pouco da soberania, como, por exemplo, o preço do combustível, o preço de alguns gasodutos, o preço de alguns minérios, o preço da castanha de caju, o preço de alguns cereais. Então, este tipo de intervenção do Estado é para assegurar alguma economicidade e também proteger os produtores nacionais. Agora, a macroeconomia muitas vezes não tem que ser ditada. Por exemplo, nós tivemos há tempos atrás que nós temos a proporção no sistema anterior, na Constituição anterior, a proporção de um metical para $1, não é? Era uma imposição do Estado. Mas, ao mesmo tempo, ninguém ia ao mercado formal trocar o dólar, porque ninguém vendia o seu dólar ao metical. Então, a imposição do Estado não pode ser rigorosa. O Estado tem que saber onde vai intervir e como vai intervir e tem que ter critérios de intervenção. Porque se for só dizer que, olha, agora a partir de hoje isto vai custar isto, provavelmente isto vai distorcer todo o sistema da economia e isto pode afugentar as pessoas da economia formal para o informal. É como, por exemplo, a questão do câmbio, a taxa de câmbio, etc. Então, não pode ser uma imposição. Por isso que o Estado tem que fazer todos os cálculos meticulosos de todas as variantes econômicas para fixar e para aconselhar preços. Muito bem.